Assim como as calças de shopping são o grande artefato da moda de hoje em dia, nas ruas o que mais você vê são os SUVs. Por isso que as marcas estão criando cada vez mais subcategorias dentro da categoria de SUVs. E uma das que está mais em moda, mais em voga hoje em dia é dos SUVs subcompactos, que são hatches transformados em SUVs. Mas o que está mais na moda ainda são os SUVs subcompactos coupés, como o Volkswagen Nivus, que inaugurou essa categoria. Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes sobre ele e por que o Nivus pode ser um grande candidato a figurar na sua garagem. Porque eu teria um desses. Todo SUV subcompacto é derivado diretamente de um hatch compacto, como é o caso do Nivus, que é derivado direto do Polo. Você identifica algumas coisas ali semelhantes ao Polo, como por exemplo o para-brisa, que é igual, as portas dianteiras e traseiras são as mesmas. O Nivus é construído sobre a plataforma MQB-A0, que é a mesma do Terra, do Polo, do Virtus, do T-Cross e dele também. Essa plataforma é modular e reconhecida pela sua segurança, tanto que todos os carros que testaram até hoje no Latin NCAP com essa plataforma tiraram 5 estrelas, ou seja, proteção máxima, e o Nivus também tem vários recursos de segurança que eu vou falar para vocês depois. Esse carro aqui no Brasil é vendido sempre com motor 1.0 3 cilindros turbo de 128 cavalos e 20.4 kg de torque com câmbio automático de 6 marchas, com esse visual, porque depois que restilizou, o Nivus ganhou também uma versão GTS com motor 1.4, um pouco mais potente, mas é uma outra pegada. Com essa carinha você vai encontrar o Nivus sempre nas versões Comfortline, Highline, tem o Sense também, que é um pouco mais raro, mas essa versão você pode ignorar que não é tão bem equipada assim. Mas a grande coqueluche do Nivus está aqui, na versão Highline, que é topo de linha. A grande graça da versão Highline do Nivus não está somente nos equipamentos a mais que ele tem, porque ele tem alguns itens mais interessantes e o acabamento interno melhora um pouquinho em relação ao Comfortline, mas também em questão de visual externo, porque em pequenos detalhes a versão Highline se destaca muito mais do que a Comfortline. Por exemplo, a grade frontal, que tem, em vez aqui desse detalhe em cinza, é uma espécie de cromo acetinado que dá um tchan a mais. E tem também esse detalhe em cinza aqui na parte inferior do para-choque. As rodas de liga leve da versão Highline são de 17 polegadas diamantadas, enquanto na Comfortline não é diamantada e a roda tem aquela aparência de ser um pouco menor e um pouco mais sem graça. O emblema aqui também é esticadinho e temos o rack de teto em cinza. Inclusive uma dica para você que quer identificar que versão do SUV da Volkswagen é quando você está na rua. Isso vale também para o T-Cross e surpreendentemente também para o Taos. Se o rack de teto for cinza, ele é um Highline. A única exceção se dá para o Nivus já restilizado Highline com pacote Outfit. Aí o pacote Outfit transforma esse rack de teto em preto. Mas quando o rack de teto é cinza assim, é a versão Highline. Se você está desde o começo desse vídeo tentando entender o que é um SUV coupé, deixa eu te explicar. Primeiro, um SUV ou um SUV, tanto faz do jeito que você fale, desde que fale no masculino, é esse carro mais altinho, mais parrudo, com cara de que vai encarar um lamaçal, uma grande aventura, e o máximo de aventura que ele encara é o shopping. Mas um SUV coupé, o que é? É quando tem esse vidro traseiro mais inclinado, um pouco mais abaixado aqui, para dar uma sensação de esportividade. Então você tem o teto mais arqueado, o vidro inclinado e traz essa pegada um pouco mais esportiva de fato, como é um coupé. E aí você junta SUV coupé, vira um carro como o Nivus. Tem o Fiat Fastback também e o Citroën Basalt, são os mais conhecidos dessa categoria. No caso do Nivus, a gente tem aqui as lanternas interligadas por esse plástico preto. Na restilização passou a acender aqui na versão Highline, enquanto aqui, como é o modelo antes da restilização, ainda não acende, mas a lanterna é de LED. E tem um visual bem esportivo que eu gosto bastante, incluindo esse aerofólio bem protuberante. Como eu falei que tem pequenos detalhes que identificam a versão Highline, você vê que no Nivus Highline tem esse detalhe em cinza aqui na parte inferior do para-choque e aqui também, que dão esse tchan a mais para ele. O porta-malas do Nivus é relativamente grande, são 415 litros aqui. São 115 litros a mais do que o Polo do qual ele é derivado. Então se você gosta do Polo, mas precisa de um porta-malas a mais e não gosta tanto assim do Virtus, talvez o Nivus seja uma alternativa mais interessante para você, porque o porta-malas dele é tão grande que eu vou me enfiar aqui, né? Não vai ter jeito. Da vez que eu venho fazer vídeo, eu tenho que me enfiar no porta-malas e sim, cabe um João aqui dentro. Agora alguém abre aqui, por favor? O interior do Nivus, ele transpira modernidade, mas o acabamento deixa a desejar e isso é um ponto normal de Volkswagen. Volkswagen peca em acabamento. Usa essa parte aqui toda de plástico. Depois de algumas mudanças internas, a Volks colocou essa faixa de couro aqui na versão Highline, que ajuda a melhorar um pouquinho o acabamento, assim como uma faixa de tecido aqui na porta. Só que aí o tecido não combina com o couro. E tem uma espécie de couro aqui também, onde você apoia o cotovelo. No banco ele é revestido em vinil, que tenta imitar couro, mas ele tem uma aparência levemente plastificada.
Tirando isso, que é um ponto bem delicado do Nivus, que é onde ele deixa a desejar de fato, o resto é bem legal, principalmente em questão de ergonomia, que no Nivus é perfeita. Temos o volante com ajuste de profundidade e de altura também, e o volante tem comandos físicos, ao contrário de alguns carros da Volks, que aqui no volante tem o comando touch, que é bem ruim de usar, quando você faz curva acaba mudando a música sem querer. O painel de instrumentos é totalmente digital, o Volkswagen Active Full Display é uma das grandes referências no mercado em questão de painel de instrumentos, é excelente esse painel dele, assim como a central multimídia, que é a VW Play, que antes da restilização era só VW Play, depois da restilização passou a ser VW Play Connect, que aí tem conexão com a internet direto e tem loja de aplicativos. Nas duas tem loja de aplicativos, mas na VW Play Connect você consegue usar a própria internet do carro. Na VW Play, como é o caso desse Nivus aqui, você tem que rotear a internet do seu celular, mas não tem problema em relação a isso. Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, a tela tem uma excelente definição, é muito fácil de usar, e o sistema como um todo é muito prático também. Temos ar-condicionado digital de uma zona, só que aí os comandos deles são touch, um pouco ruim de usar, mas pelo menos o ar-condicionado automático, carregador de celular por indução, duas saídas USB aqui, porta-copos relativamente pequeno, mas cabe aqui uma garrafa, temos um porta-objetos aqui embaixo, cabe bastante coisa, com o descanso de braço, que não se regula para frente e para trás, e ele já liga com a saída de ar para o banco traseiro. Mas sobre a saída de ar eu vou falar quando eu for lá para o banco de trás. Quando eu falei que o Nivus era um SUV subcompacto, muito desse subcompacto vem do fato do espaço traseiro dele não ser tão assim generoso. Por exemplo, o T-Cross, que é um subcompacto, é bem mais espaçoso aqui atrás. O banco da frente está na minha posição, tem 1,87 m e você pode ver por esse joelho aqui que está raspando aqui nas costas do motorista, enquanto o outro está um pouco mais de lado para ficar um pouco mais confortável. Mas mesmo ele sendo um SUV coupé, cujo teto tem uma queda mais suave para dar esse aspecto mais esportivo, eu tenho um espaço bom para minha cabeça aqui. Só que aí a Volks tirou uma coisa importante do Nivus, que é a alça do palavrão aqui. Ele não tem nem atrás nem na frente por conta dos 6 airbags, mas no Terra já tem, então foi uma solução que eles já conseguiram resolver em outros modelos. O acabamento lá na frente, que é simples, aqui atrás é um pouco mais, porque não tem terceira na porta, essa parte aqui, e nem aqui perto da maçaneta, e também não tem descansa-braço central. Por isso o Nivus acaba sendo aquele carro mais para duas pessoas e eventuais caronas, ou se você tiver filhos pequenos. O porta-malas é bom, mas o espaço aqui atrás deixa a desejar. Pelo menos tem duas saídas de ar, como eu já tinha falado, e duas saídas USB para carregamento do celular. A grande questão sobre o Volkswagen Nivus é que ele é um carro muito bom de dirigir, muito bom mesmo. Muito parte disso se deve à plataforma MQB-A0, que é uma plataforma pensada para carros maiores e aí reduzida para esse tamanho do Nivus. Então você sente que ele é um carro extremamente sólido de andar, é um carro bem firme, bem gostoso, principalmente em estrada você sente muito essa questão da solidez de rodagem do Nivus. Então se você pegar principalmente curvas mais acentuadas, aí que ele se mostra mais gostoso de andar. E honestamente, entre os carros MQB-A0, que inclui Polo, Virtus, Nivus, T-Cross e Terra, o Nivus é o mais gostoso de dirigir, principalmente por conta de acerto de suspensão. A suspensão dele é firminha, não é aquela suspensão que você vai esperar de um carro voltado para conforto ou aquele SUV que vai vencer buraco, não, essa não é a ideia do Nivus. É uma ideia de uma suspensão um pouco mais firminha, um pouco mais durinha, para ser esse carro mais gostoso de dirigir. Outro ponto também é sobre a direção. A direção ela é leve para fazer as manobras, mas na hora que você está dirigindo, principalmente em alta velocidade, ela assume uma certa firmeza que traz essa sensação de um carro mais gostoso e prazeroso de dirigir. Então quando a gente fala sobre um carro que dá prazer ao dirigir, essa é a sensação que eu tenho com o Nivus. Por isso que é um dos carros que eu mais gosto dessa categoria, porque é um carro que ele te veste para sentar aqui para dirigir, como vocês estão vendo na posição aqui, e quando eu estou dirigindo o Nivus também, é um carro bom de andar, bom de verdade. E isso também é trunfo do conjunto mecânico dele, é um motor 1.0 3 cilindros turbo com 128 cavalos e 20.4 kg de torque com um câmbio automático de 6 marchas. Grande questão, eu tô até aproveitando que esse sinal tá parado para poder mostrar para vocês, é a relação da aceleração do Nivus. Por quê? Ele tem um delay de acelerador. E isso aconteceu depois que entrou o PL8, então os Nivus mais recentes têm esse delay. Então eu tô saindo da imobilidade agora, pisei, ele pensa muito antes de começar a andar de fato. Então você sente que até nas retomadas, e aí fica mais acentuado, eu vou retomar agora, pisei, ele demora para reduzir marcha e demora para começar a acelerar de fato. Então esse delay de acelerador tirou um pouco do prazer ao dirigir do Nivus. Continua um carro bom de dirigir? Sim. Quando ele ganha essa velocidade, aí ele fica mais gostoso, porque ele primeiro precisa vencer esse delay. Realmente, esse delay é chato.
Mas foi o que teve que ser feito por conta de lei de emissão de poluentes, sem reduzir torque, sem reduzir potência, porque um monte de concorrente tirou potência e tirou torque. A Volkswagen não fez isso com esse motor 1.0 turbo. Então, beleza, a gente tem um carro que realmente anda bem, mas primeiro precisa vencer esse delay do acelerador. Outro ponto do Nivus sobre a transmissão é que ela é extremamente suave para as trocas, mas ela tem uma certa demora também para reduzir marcha junto com esse delay de acelerador. E na estrada fica vacilando entre quinta e sexta, quinta e sexta, quinta e sexta, ela fica variando. Então você sente que às vezes ele fala, poxa, podia ficar na sexta marcha porque tinha força suficiente para isso, mas fica voltando a marcha. Mas tudo bem, isso faz parte. Outro ponto legal sobre o Nivus é que ele tem piloto automático adaptativo, coisa que carros mais caros às vezes não tem, e ele já possui esse sistema de série, o que ajuda muito no conforto em estrada. Então você seta uma velocidade aqui, coloca quanto você quer, quero andar 100 km por hora, e você determina a distância para o carro da frente. Caso o carro da frente esteja andando a 80 por hora, ele vai diminuir para 80 por hora, e a hora que esse carro sair, ele volta a acelerar a 100 km por hora. Assim funciona o piloto automático adaptativo, que é de série no Nivus. Já sobre o isolamento acústico, é bom em relação ao motor, em relação aos ruídos externos, mas como o Nivus tem um acabamento muito simples, ele tem bastante ruído de plástico dentro, então você vai sentir barulheiras internas, você vai escutar muito plástico batendo e tudo mais, porque faz parte desse acabamento mais simples dele. Mas ruídos externos, ruídos de rodagem não são muito escutados. Mesmo quando você bota esse motor 1.0 3 cilindros turbo para trabalhar, ele não faz tanta presença dentro do carro e ainda tem um ronquinho até que relativamente gostoso. No final das contas, o Nivus é um carro verdadeiramente muito gostoso de dirigir, desde que você tenha ciência de que tem o delay de acelerador, então você pisou, ele vai pensar antes de andar, depois ele vai andar de fato. Vencido isso, vencida essa questão, esse é um carro muito bom para andar. É um dos meus SUVs preferidos assim para andar definitivamente, eu gosto bastante do Nivus. Mas esse delay irrita bastante. O Volkswagen Nivus reúne várias características que o brasileiro gosta muito. É um SUV, é muito bonito, anda bem e é confiável. Afinal, esse carro foi desenvolvido no Brasil para os brasileiros, depois fez tanto sucesso que foi parar na Europa. Só que lá na Europa ele chama Taygo, é um pouquinho diferente. Mas o Nivus é aquele carro que é para você que quer ter mais estilo na sua garagem, quer ter mais estilo no seu dia a dia e quer também um carro que seja gostoso de dirigir e prazeroso. Porque tem muito modelo nessa categoria que é só um eletrodoméstico, te leva de um lugar A para o lugar B e tá beleza. Tem gente que gosta de carro assim. Mas quem prefere aquele prazer ao dirigir tem o Nivus como um dos modelos mais recomendados para esse ponto. Claro que o acabamento é uma questão delicada para o Nivus. Não é a sua melhor qualidade. Nem de longe. E o espaço na segunda fileira é um pouco apertado, mas o porta-malas é relativamente grande para a categoria. Então, se você quer um carro que seja bom de dirigir, confiável e muito bonito, a chance do Nivus ir parar na sua garagem é muito grande. E se você já decidiu que quer um Nivus ou um outro modelo, mas quer um seminovo que seja de outra categoria, um seminovo que foi muito bem cuidado, um seminovo que tem cara de novo e às vezes até cheiro de novo, você acessa seminovos.localiza.com e já escolhe o seu seminovo. Afinal, seminovo na Localiza é outra categoria.